Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. E a aula de hoje, do conteúdo do sétimo ano, nós vamos trabalhar em cima do expansionismo islâmico, de que forma a religião islâmica vai atingir outras áreas além da Península Arábica e como vai ser essa expansão na Península Arábica mediante as questões de conflitos, pondo em prática uma situação que nós já trabalhamos em sala, que foi a jihad. Jihad é uma guerra santa que Maomé pôs em prática, porque inicialmente os árabes eles eram politeístas. E para haver a mudança do politeísmo para o monoteísmo, foi preciso derramamento de sangue, foi preciso atos violentos que permitissem a inserção, a imposição do pensamento monoteísta. Isso não vai ser da noite para o dia, isso não vai ser de forma rápida, não. Isso tem alguns estágios, alguns processos para que isso pudesse acontecer. E, em consequência disso, vai haver essa jihad, que inclusive está posto ali no Alcorão, como sendo um dos seus pilares, a imposição, o crescimento da religião islâmica para outros povos, não é? Para que outros povos pudessem absorver a religião islâmica, mesmo que esses outros povos tivessem uma outra concepção religiosa, cultuasse Deus de uma forma diferente. Então, são essas situações. Mediante, ao mesmo tempo que acontece essa situação do expansionismo islâmico, nós temos que entender que Maomé, ele cometeu um erro. Ele não deixou por escrito quem seria seu sucessor. E isso vai causar um dano terrível, um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque vai ser os parentes dele, alguns parentes dele, vão se achar no direito de serem os continuadores da doutrina islâmica. E vai haver uma disputa por essa liderança. Um tio dele vai se achar no direito, que depois vai abdicar, não vai permanecer, não vai querer ser o herdeiro de Maomé, herdeiro do ponto de vista não dos seus bens, mas o herdeiro religioso, do ponto de vista teocêntrico. Então, aliás, do ponto de vista teológico. E o que é que vai acontecer com isso? Nós temos umas disputas pela liderança do islamismo com a morte de Maomé. Você precisa ter isso em mente, tá bom? E a partir daí vai surgir os chamados califados, que são um sistema de governo político em que um único governante tem o poder. É uma monarquia, não é? Monarquia eu já expliquei aqui em sala, que monarquia é um regime político em que aparece lá a liderança e a chefia desse regime na figura do rei, pode ser também na figura de um príncipe, na figura de um imperador, de uma imperatriz, de uma princesa, que vai ser o governante daquela região. Então, o califado é uma monarquia, é o chefe daquela região, o chefe daquele país. Esse califado vai ser posto em prática. No entanto, temos a jihad, a guerra santa, ao mesmo tempo, querendo impor, e vai conseguir impor, não só querer, vai pôr em prática, vai ser efetivamente pondo em prática o desejo de que a religião islâmica seja a religião a ser cultuada, a ser vivenciada a partir daquele momento na Península Árabe. Não é? E nós vivenciamos também, na última aula, em cima dessas questões que são os pilares da religião islâmica, não é? Você deve observar que tem que dar esmolas, tem que orar 5 vezes, rezar 5 vezes voltado para Meca, buscar lá, se não sabe para onde Meca está voltado, para onde se posiciona Meca, pegar uma bússola e pedir a orientação dessa bússola, que a partir daí você vai verificar se é para o lado esquerdo, para o lado direito, e fazer as orações. Também a questão do Ramadã, que é o jejum anual que os
islâmicos fazem, os muçulmanos fazem, não é? E nesse Ramadã você só pode se alimentar quando o sol se põe, ou seja, à noite. Já falei sobre isso, estou só reforçando. Então, nós vamos perceber que, voltando para o expansionismo, ele vai começar a crescer, começar a se desenvolver para a Mesopotâmia, para a Pérsia, para a Palestina. São regiões que vão começar a absorver a cultura islâmica, que era uma cultura inicialmente, os muçulmanos, o povo árabe tinha uma cultura politeísta e passa a ter uma cultura monoteísta. Tá bom? Ainda na página 17 nós temos o expansion, temos um mapa, não é? E logo em seguida nós temos o conteúdo nosso dizendo assim. Temos um mapa determinando aí como foi os califados, os primeiros califas, pondo em prática isso aí. Tem assim, na página 17, o expansionismo